Bem, esse foi um teaser que a gente fez para mostrar um pouquinho do documentário que a gente está fazendo para a Mayara. Ela é uma atleta profissional de alto desempenho, levantamento de peso, como vocês puderam ver aí. E ela tem uma história muito bacana e aos poucos a gente está conseguindo contar essa trajetória de Mayara. A gente começou com algumas imagens documentais de uma competição que ela participou e aí decidimos fazer essas imagens mais produzidas, de estúdio, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é o passo a passo de como a gente construiu essa iluminação para fazer essas cenas. Então a primeira decisão que a gente tomou foi de filmar essas imagens à noite. À noite você tem completo controle da iluminação. Não tem nenhuma interferência de luz externa, da luz do sol. Então assim, mesmo eu sendo um cara que gosto muito de trabalhar com iluminação natural, aproveitando o máximo da luz do sol, vocês podem ver nessas imagens que estão passando aí, foram cenas que a gente aproveitou basicamente a luz natural. Mas nessas imagens que a gente foi fazer para a Mayara, eu queria que fosse à noite porque a gente precisaria ter controle total da iluminação, sem nenhuma variação. Porque, por exemplo, algumas vezes você sai para filmar e você chega num ambiente, às vezes tem uma janela ou tem uma porta, e você começa, faz a fotometria da sua cena, cria toda a cena, nubla, ou às vezes o sol sai. Então você tem uma modificação completa da luz da sala ou do ambiente. Bom, para começar, eu vou fazer o seguinte com vocês. A gente vai ver aqui no computador a cena já pronta, com todo o setup de luz já feito. E aí eu vou mostrando uma por uma e a gente vai construindo a imagem. A primeira luz que a gente define no set é, como o próprio nome fala, né, a luz principal, ou no inglês a key light, ponto de luz que vai mais iluminar o objeto ou a pessoa, no caso aqui de Mayara, né? Então vocês podem notar aqui na tela que é essa luz que ilumina boa parte aqui do corpo de Mayara. Na verdade aqui, quando ela vem andando, vou colocar aqui, então vocês podem ver a incidência dessa luz que a gente chama de luz principal, boa parte aqui do corpo dela. É uma luz que geralmente você coloca, se o objeto está aqui, você coloca nessa lateral ou nessa lateral, mais ou menos com um ângulo de 60 graus. No caso de Mayara, como eu queria uma luz mais dramática, eu coloquei essa luz bem na lateral dela. Então a gente tem Mayara aqui e a luz quase a 90 graus dela. Então por que eu fiz isso? Porque vocês podem ver aqui, quando ela vem caminhando, que gera uma sombra bem pesada aqui no rosto dela. Deixa eu dar até aumentar aqui o zoom. Então a luz incide bem na lateral do corpo dela e projeta essa sombra pesada aqui no corpo dela. Na verdade, desde o começo eu quis fazer essa luz mais dramática para valorizar muito a musculatura dela. Então imagina se eu coloco essa luz aqui no rosto de frente para a Mayara. Então você chapa a luz, como a gente fala aqui. Muito usado em jornalismo, né? O cara chega com uma câmera, com a luz em cima da câmera na cara da pessoa e a pessoa fica aquela iluminação geral, iluminação toda uniforme, que a gente chama chapar a luz. Aqui não, quis fazer uma luz mais dramática. Você coloca a luz angulada na pessoa e aí você projeta a luz em parte do rosto dela e no outro você projeta naturalmente a sombra. As pessoas têm muita frescura com iluminação quando falam, porque tem que tirar as sombras. Pessoal, o que acontece? Quando você gera luz, você gera automaticamente sombra. E se bem usada, ela cria uma tridimensionalidade muito bacana na imagem, como a gente fez aqui com Mayara, tá? Então essa é a primeira luz, a luz principal é a fonte de maior iluminação do set. A segunda luz que a gente montou aqui, e claro, antes de falar dessa segunda luz, que é a backlight, eu tenho que falar de uma luz que a gente excluiu, a luz de preenchimento. Vocês podem ver essa sombra pesada aqui em Mayara, principalmente aqui no rosto dela. A luz principal está aqui e do outro lado aqui, também angulada, a gente colocaria essa luz de preenchimento. Naturalmente, uma luz mais fraca do que a luz principal, para exatamente tirar
diminuir essa sombra forte aqui. Vocês podem ver que na correção de cor que a gente fez, praticamente a gente perdeu as informações aqui. Você não vê essa parte do rosto de Maia aqui. É só realmente um pretão aqui. Eu decidi excluir essa luz completamente porque eu queria uma luz realmente dramática. Eu queria uma sombra bem pesada. Então a segunda luz que a gente montou, quando a gente ignorou a luz de preenchimento, foi a luz de recorte ou backlight. Enfim, essa luz que fica, como o nome fala, fica por trás do objeto ou da pessoa. Ela é a luz que vem e incide por trás dela aqui. Então cria esse contorno de luz na pessoa. Então vocês podem ver, aproximar um pouco mais aqui, vocês podem ver em todo o corpo de Mai tem a incidência dessa luz. Ela é bem importante porque além de definir a pessoa, vocês podem ver aqui esse recorte bem bacana no braço dela, aqui na barriga, no cabelo, ela destaca a pessoa do fundo, do background aqui, ó. Então você tem, imagina se ela não tivesse esse recorte aqui, então ela ia meio que se confundir com o fundo. Então a luz de recorte serve para isso, para destacar a pessoa do background, do fundo. Criada essas duas luzes, a luz principal e a luz de recorte, a gente criou mais duas luzes de efeito. Como vocês podem ver aqui, notem por trás dela que existe essa luz rajada aqui, ó, que a gente chama de efeito de Mandrake ou luz de Mandrake. E o que é isso? Isso é muito antigo, tanto na televisão quanto no cinema. Vocês podem ver aí na imagem que é uma gambiarra que se cria. A gente pegou uma cartolina, colou num isopor e criou essa textura aí, né, como uma janela. A gente tentou simular uma janela e por trás dessa cartolina a gente joga uma luz direcionada e ela cria esse efeito aqui, que simula uma projeção de uma janela. Eu acho muito interessante esse efeito porque ele cria uma sensação de que existe algo além desse cenário, como se essa luz viesse da rua, tivesse um quarto do lado também, enfim. Outra luz que a gente usou aqui para criar um efeito de noite foi uma luz meio azulada. Deixa eu ver se eu consigo, aqui ó, nessa composição aqui a gente consegue ver melhor. A gente colocou um LED grande com uma gelatina azul na frente e aí obviamente deu essa cor mais azulada aqui. Ficou interessante porque ela deu, claro, além de dar esse tonzinho de noite, ele criou deu cor à imagem, à composição, né? Então ela ficou um pouco mais colorida. Ó, nessa imagem aqui a gente sente mais a incidência da luz azul, ó, nos pulsos dela. Então seriam essas duas luzes que a gente usou de efeito. Outro artifício que eu não posso deixar de falar, que a gente usou lá, foi o uso de fumaça no set. A gente levou uma pequena máquina, aquelas máquinas que se usam em shows, em festas. E por que isso é importante? Porque é bacana. Primeiro porque ele deixa a luz mais difusa, você consegue ver a suspensão das partículas no ar. Normalmente a luz ela vai ficar mais difusa e a gente consegue ter uma volumetria da luz nas nossas imagens. Por exemplo, nessa cena que eu estou mostrando aqui para vocês de Maiara, na hora que ela bate as mãos, você consegue ver, ó, a incidência da luz aqui, ó, a luz passando por entre os dedos dela. E aí, depois que a luz está toda pronta, toda afinada, regulada com as câmeras, a gente pode começar a brincar com isso. Então, uma coisa que a gente sempre faz é, por exemplo, vamos começar a eliminar alguma delas. Como é que fica a cena se a gente eliminar a luz principal? Então, vocês podem ver, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem, aqui ó, por exemplo, nessa cena a gente anulou completamente a luz principal. Vocês podem perceber melhor aqui o efeito da fumaça na luz. Então a luz quando pega na fumaça ela fica muito mais difusa, cria essa camada difusa aqui. Vocês podem ver que consegue recortar muito melhor, Mai, e até o efeito de Mandrake aqui fica mais forte. Mais um detalhe aqui dela, vocês podem ver a completa falta da luz principal aqui, só a incidência da luz de recorte, pegando um pouco mais aqui no peito dela, mas fazendo um recorte e criando essa silhueta bem bonita. E eu sei que se eu não falar, vocês vão perguntar
qual foi o equipamento de luz que a gente usou para fazer essas cenas com Mai. Então, a primeira delas, como vocês estão vendo aí nas imagens, é um Aputure, esse nome é horrível de falar mesmo, é uma luz de LED extremamente forte. Segundo o fabricante, ele é equivalente a 2.000 watts de luz quente, tungstênio, né? Mas é LED, então ele cria uma puta de uma luz. A gente acoplou nele esse difusor gigante aí, que é da mesma marca também, que se chama Light Dome. Ele cria uma luz extremamente difusa. Para a luz de recorte, a gente usou um Fresnel, também é um Fresnel de LED. Ele é da fabricante Dracast, é uma fabricante americana também, igual do Aputure. E, segundo eles, essa luz de LED aí equivale a 1.000 watts de uma luz quente, de uma luz de tungstênio. Para colocar o efeito de Mandrake, a gente usou um mini Fresnel da marca Icam. Então ele é bacana porque além de ser pequenininho, ser portátil, ele pega bateria, liga na tomada também. E para fazer essa luz azulada, a gente usou um painel de LED grande da marca Icam também e colocamos uma gelatina, como eu falei antes, uma gelatina azulada. De câmera, a gente usou um A7S II e uma FS700 para conseguir fazer essas cenas de super slow motion, como vocês estão vendo aí. E aí tem uma observação para fazer para vocês. Muita gente pode dizer, Eric, você só conseguiu fazer essa cena bonita porque você tem esse monte de equipamento de luz. Pessoal, não vamos criar desculpa para não fazer as coisas. Esse equipamento é muito novo, eu adquiri agora, recentemente, mas antes a gente já produziu várias coisas com bem menos recurso. Então você não crie desculpa. Tente fazer com o que você tem, ou se você não tem equipamento de luz, deixe de ficar nessa que eu vejo muito. A turma só liga para a câmera, eu tenho que comprar a câmera, a última novidade, a última câmera que sai, é isso, é aquilo. Ninguém se importa em ter uma iluminação, nem um básico de iluminação, só se importa com câmera. E a gente sabe que as câmeras passam, a tecnologia passa, você sempre vai querer a próxima e a luz fica. Se você tem um kit bom de luz, você vai, independente da câmera que você use, você vai ter um resultado muito bom. Então vamos se ligar nessas coisas. Câmera, 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 beleza, todo mundo quer uma câmera nova, quer o lançamento, quer o recurso, mas às vezes a gente cega demais com isso e fica sem um mínimo de iluminação e fica criando desculpas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, coloca aqui embaixo que eu vou tentando responder. Curtam, compartilhem, porque a gente tem um monte de coisa para mostrar ainda para vocês aqui no canal do YouTube. Valeu!